Olá, meus alunos. Aqui é a professora Valdeci. Fiz um resumo do bloco de atividades número 1 da segunda unidade de filosofia do programa Educa em Casa da Rede Municipal de Simões Filho. Então, vamos ver? Nessa primeira semana, nós vamos abordar, nós vamos falar sobre a liberdade e o determinismo, né? Então, o que vem a ser a liberdade? A liberdade, para a filosofia, ela é classificada como a independência do ser humano, autonomia, autodeterminação, espontaneidade e intencionalidade. E temos 5 tipos de liberdade, né? A primeira é a liberdade física, que é o poder de ir e vir sem qualquer obstáculo, com a liberdade de dispor do meu corpo e do meu belo prazer. É o poder de ir aonde desejar, de poder pular. Na liberdade biológica, é o bom funcionamento orgânico, a saúde. Na liberdade psicológica, é a capacidade de escolher entre várias coisas. A liberdade sociológica é o conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão perante a sociedade. E a última é a liberdade religiosa, que é o direito de exercer livremente sua religião, em um ambiente de respeito às diversas crenças, religiões, ritos e símbolos sagrados. Já o determinismo, para a filosofia, o determinismo ainda está nas visões, né, no conceito também de liberdade. Por quê? Porque o determinismo ela é uma corrente filosófica segundo a qual a ação humana é sempre provocada por causas anteriores. Assim, para os adeptos dessa concepção, desse determinismo, a liberdade não tem qualquer sentido. Então vamos rever, né? Vamos lembrar um pouquinho do que estudamos até aqui, e foi sobre a liberdade e o determinismo. Então, a liberdade para a filosofia, ela é independência do ser humano, ela é autonomia, ela é autodeterminação, ela é espontaneidade e ela é intencionalidade. Temos 5 tipos de liberdade, né? E a liberdade física, a liberdade biológica, a liberdade psicológica, a liberdade sociológica e a última, a liberdade religiosa. E com tudo isso podemos analisar que a única liberdade que temos é a de pensar, pois ninguém pode nos dizer como devemos pensar. E, por fim, qualquer tipo de liberdade, necessariamente, ela passa pela transformação mental, né? E o determinismo, ela está nessas visões de liberdade, nessa concepção de liberdade. Na segunda e na terceira semana, nós vamos dar continuidade, mas falando já da estética na filosofia e o iluminismo. O que é estética? O que é essa estética, né, na filosofia? Quando falamos em estética, pensamos logo em estética facial, corporal, ou em outras, né? No dia a dia, essa palavra diz respeito à aparência física
cuidados com a beleza ou algo do tipo. A origem da palavra estética, ela é grega e significa sensação. O filósofo Alexandre Baumartin, ele cunhou a palavra estética em 1750 para demarcar uma área da filosofia que seria responsável para investigar o conhecimento que o homem adquire por meio dos sentidos. Esses sentidos nós conhecemos, que é a visão, a audição, paladar, o olfato e o tato. Atualmente a estética, ela é um ramo da filosofia que estuda racionalmente os valores propostos pelas obras de artes e o sentimento que suscita no ser humano. A estética, ela é chamada de filosofia da arte. É uma das áreas de conhecimento da filosofia. É uma forma de conhecer o mundo através dos 5 sentidos que citamos aqui. Já o iluminismo, ele foi um movimento intelectual, filosófico e cultural que surgiu durante os séculos 17 e 18 na Europa e defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. O iluminismo, ele foi um movimento também conhecido como um século das luzes. Então vamos lembrar o que aprendemos até aqui sobre a estética na filosofia e o iluminismo, Com relação à estética na filosofia, são 5 sentidos para conhecer o mundo, A estética, ela tem origem na Grécia Antiga, ela é uma das áreas de conhecimento da filosofia, e o iluminismo, ele foi um movimento filosófico e cultural, também conhecido como um século das luzes, surgiu na Europa nos séculos 17 e 18 e defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava a maior liberdade econômica e política, E na 4ª e 5ª semana coloquei o tema A Ciência e a Covid, um texto bem explicativo aí, Onde vocês devem ler direitinho, pedir e fizesse também um questionário e um resumo desse texto. Mas eu fiz aqui em linhas gerais o que é que esse texto aborda, Em março de 2020, o mundo ele foi tomado por uma pandemia, que foi a Covid-19 ou novo coronavírus. E aí a ciência ela orienta para essa diminuição e controlar o contágio da Covid-19, que se faça o distanciamento social e o autoisolamento, que na verdade são formas eficazes de controlar a disseminação do vírus. Mais adiante, o texto também aborda na questão do combate à pandemia. O Brasil mostrou um repertório de ciência que só cresce em quantidade e qualidade. No ano de 2021, começa com a esperança da imunização, apesar de ser um processo nem longo nem curto. Mas na velocidade que o nosso sistema de saúde, o SUS, consegue responder, E aí estamos sendo imunizados, O índice de Covid
tem caído cada vez mais e as pessoas estão sendo imunizadas. Ainda nesse bloco de atividades da segunda unidade número 1 de filosofia, nós temos ainda as atividades complementares, que é referente aos sábados letivos, certo? Então, eu espero que tenha ajudado esse resumo para que vocês tenham condições, né, de responder esse bloco de atividades. Bom trabalho, bom estudo e até uma próxima.